Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e estamos aqui de volta com os vídeos, né, dos projetos. Dessa vez agora eu vou voltar, mas em focar em ajudar vocês a trabalhar a parte do JavaScript, tá? Eu pretendo trazer aí 2 vídeos por mês, pelo menos, né? Um vídeo a cada 2 semanas aí. Uma mais focada em a gente trabalhar, desenvolver o JavaScript do projeto, né? De algum projeto específico. E outro focado mais em treinar o HTML e o CSS, tá bom? Nesse projeto aqui a gente vai trabalhar apenas o JavaScript. Eu vou deixar o link aqui do repositório para vocês poderem fazer o clone do HTML e do CSS já pronto aí na descrição, tá? E vamos lá, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como que vai funcionar esse projeto aqui, né? Find Image for Free, ou seja, a gente vai fazer um buscador de imagens para poder fazer downloads. A gente vai usar a API, né? A API do Pexels, que é um buscador de imagens que tem uma API gratuita, então vocês podem pegar essa API, o token e fazer junto comigo aqui, tá? Então a gente vai ser basicamente um buscador de imagens e de vídeos também, então a gente pode botar aqui a opção de imagem e de vídeo, tá? Então a gente pode pesquisar aqui como, por exemplo, dog, a gente pesquisa, ele vai aparecer aqui as imagens do dog, a gente pode clicar aqui, por exemplo, em download, ele vai vir para cá, vai carregar a imagem, né? A gente pode clicar aqui em download mais uma vez, ele sempre vai abrir a imagem aqui, depois se a gente quiser é só vir e salvar a imagem, tá bom? E quando a gente chega aqui no final, vai aparecer esse botão Show More para mostrar mais, a gente vai clicando e vai carregando mais imagens, tá? Isso tudo usando a API do Pexels e HTML, CSS e JavaScript puro, tá? Só que nesse projeto a gente só vai desenvolver o JavaScript, tá bom? Se a gente quiser botar vídeo aqui, por exemplo, a gente também pode, pesquisar, sei lá, nature, né, que seria a natureza. Então a gente clica em download, ele vai abrir o vídeo ali do lado, tá? A gente vai carregando mais vídeos aqui sobre o assunto. E é isso. Então vamos lá, vamos começar aqui o projeto, tá? Então beleza, agora o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é fazer o clone daquele repositório lá com o HTML e o CSS do projeto, né? Então a gente pode vir aqui na janela, na página do GitHub, né? O link vai estar aí na descrição, a gente vem aqui em Code, vem aqui em HTTPS, copia, a gente volta lá para o Visual Studio Code, a gente vai dar git espaço clone espaço o link, tá? Eu estou numa pasta vazia aqui chamada projetos, só a gente digitar isso, dá um enter, que a gente vai fazer o clone do projeto, tá bom? Então vou limpar aqui o meu terminal, beleza. Fizemos aqui o clone do projeto, tá? Agora a gente vou mostrar aqui para vocês como que tá, o que tem nesse projeto, tá? Nós temos a estrutura HTML dentro dele, nós temos uma pasta JS com JavaScript vazio, que é o que a gente vai desenvolver. Nós temos aqui o nosso CSS já pronto também, né? E tem a pasta image, dentro da image tem uma pasta icons, que são os 2 ícones que tem lá na página, tá? Vou explicar mais ou menos aqui a estrutura HTML para vocês, deixa eu tirar um pouco o zoom. Aqui a gente tem algumas fontes do Google, né, que é utilizada, que é a Poppins, tá? Então aqui algumas fontes que são carregadas, aqui a gente carrega, né, a estilização CSS, tem o título da nossa página, beleza. Aqui nós temos o header, que é onde fica o logo, nada demais, tá? Eu vou usar aqui o GoLive aqui, o server, para poder ir mostrando para vocês o HTML e a página, tá bom? Então esse daqui, né, é o header, tá? É essa parte aqui, onde a gente tem o Find Image, onde a gente tem o nosso logo, e depois aqui vem uma section. O que tem nessa section? Nós temos aqui uma div, que é o nosso container, e dentro dessa div a gente agrupa o título Find Image for Free, que é esse título aqui, tá bom? E depois a gente tem um formulário. Esse formulário serve para poder tá dentro dele nosso select, o nosso input para a gente digitar e o nosso botão aqui de envio, tá? Então a gente pode ver aqui que é o nosso select com a opção imagens e vídeos. Nós temos o nosso input, que é onde a gente usa para fazer a busca, e nós temos o nosso botão aqui do tipo submit, tá? Tudo isso dentro do form, beleza? E depois aqui nós temos mais uma section, que a gente tem aqui um container, né, que abriga todas as imagens, onde as imagens vão sendo carregadas e vão ficar todas aqui dentro. E tem 3 HTMLs aqui iguais de exemplo, né, com imagens já fixas de exemplo, só para poder vocês verem, né? Então aqui você pode ver que as 3 imagens são iguais. Se você clicar em download, ele vai vir para a imagem, mas tudo isso está fixo, tá bom? Só para poder ver a estilização, como que ela está acontecendo. E por último, nós temos aqui, fora dessa section, nós temos um container aqui que vai armazenar, né, que vai abrigar o nosso botão de mostrar mais, que foi no início, e aqui a gente carrega o JavaScript, tá? Nada demais, um CSS, um HTML aí bem simplesinho, se vocês quiserem dar uma olhada aqui em como está feito, tá? É isso. Então vamos agora começar aqui a fazer o nosso JavaScript, tá bom? Então, beleza. Para começar aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é pegar os valores que estão no input, né, aqui, né? Porque a gente só começa a fazer a busca se a gente souber o que a gente quer buscar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar se a pessoa selecionou imagens ou vídeos, o que ela digitou, né, e se ela está buscando ou não.
Então é isso que a gente precisa fazer agora, né? Então vamos lá. Então beleza, para isso a gente vai precisar pegar, né, o ID do formulário, tá? A gente vai precisar pegar o elemento desse formulário aqui, tá? E para isso a gente pode usar criar uma variável chamada, por exemplo, formElement, para indicar que é o elemento de formulário. A gente pode dar um document.carrySelector para poder selecionar esse elemento, né? E a gente pode pegar ele pelo ID aqui, que é o searchForm. E como a gente está pegando ele com um seletor, né, de consulta, igual do CSS, a gente tem que colocar a hashtagzinha, a tralha, enfim, como queira chamar, e o searchForm, tá? Agora a gente já pegou o elemento formulário, tá? O que a gente está fazendo aqui é pegar esse elemento formulário aqui. Por que a gente vai pegar esse elemento formulário, né? Porque a gente envolveu todos os nossos inputs dentro desse formulário. Ou seja, toda vez que a gente clicar Enter, a gente já vai fazer a busca automaticamente. Olha só um exemplo. Se eu digito qualquer coisa, né? Aperto o Enter, repara que a minha página atualiza. Esse sistema do Enter ele só permite por conta do formulário. Se a gente não coloca tudo em volta de um formulário, a gente teria que fazer esse sistema do Enter na mão. E como o nosso botão ele é do tipo Submit, esse daqui que está esse íconezinho, como ele é do tipo Submit, como vocês podem ver aqui, ele também faz a busca para a gente automático, né? Então a busca ela já está desenvolvida. A gente só precisa digitar qualquer coisa ou apertar Enter ou apertar aqui que ele já vai fazer o Submit automaticamente para a gente. A gente não precisa nem desenvolver o sistema do Enter para fazer a busca e nem fazer com que um clique para esse botão, tá? Porque ele já é do tipo Submit e está dentro do formulário, tá bom? Então por isso que a gente vai utilizar o formulário. É sempre legal você usar o formulário quando tem coisas a serem preenchidas e você quer enviar de alguma forma, tá? Seja para fazer uma busca, para fazer um login, para fazer um cadastro, qualquer coisa do tipo. É sempre legal botar os inputs dentro de uma tag form por conta desses recursos que já vem nativo, né? A gente não precisa fazer nada para utilizar eles, tá? Beleza, agora que a gente já tem aqui o formulário, então a gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode usar o form element, a gente vai colocar um escutador de evento, ou seja, adiciona um escutador de evento. Que evento é esse que a gente quer ficar escutando, que a gente quer ficar observando? É o mesmo do botão, que é o evento de submit, quando enviar, ou seja, quando a gente aperta o enter ou quando a gente aperta no botão do tipo submit. Lembrando, esse submit ele só funciona porque ele está dentro do formulário, tá? Então ele vai fazer o submit nesse formulário aqui, tá? Se eu coloco esse botão fora e boto ele do tipo submit, ele não vai enviar nada porque ele não está dentro de uma form, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Então o evento que eu quero escutar é do tipo submit, né? E a gente passa como segundo parâmetro para essa função addEventListener uma função de callback, tá? Então é o segundo parâmetro que a gente vai passar para essa função aqui. A gente recebe como parâmetro um evento, tá? É um evento que a gente vai receber como parâmetro. E repara que sempre acontece uma coisa quando a gente dá o enter ou quando a gente dá a busca. Repara que a página ela dá um refresh, ó. Tanto buscando aqui, quando apertando enter, a página dá um refresh, só que a gente não quer esse refresh, né? A gente quer apertar enter e ele fazer a busca sem dar esse refresh. Para a gente fazer isso, a gente pode usar simplesmente o event.preventeDefault, ou seja, é um evento, esse evento vai prevenir o comportamento padrão, que nesse caso o comportamento padrão é ele dar esse refresh na página, tá? Vamos dar uma olhada agora se a gente pesquisa aqui qualquer coisa, aperta enter, ó, não sei se vocês estão escutando o teclado, ele não faz mais a atualização e quando eu clico aqui em buscar, né, dar o submit aqui, ele também não atualiza mais, tá? Então beleza, primeiro passo já está feito. Então beleza, a gente já fez aqui pegamos o nosso formulário aqui, a gente chamou um escutador de evento que quando a gente submitar, a gente vai executar essa função aqui de callback, prevenindo o comportamento padrão de atualizar a página. Tem alguns conhecimentos que, conforme você está iniciando, para você não vai fazer tanto sentido você pesquisar por isso agora, que são conhecimentos mais avançados. Mas conforme você vai evoluindo, é importante você perceber algumas coisas, né? Como, por exemplo, a gente está chamando a função EventListener e a gente passa uma função de callback. Vocês já pararam para analisar, né, dependendo do seu nível, de como que funciona uma função de callback, como que a gente consegue passar uma função por parâmetro, a gente passa um texto, a gente passa uma função, essa minha função ela recebe um parâmetro e previne, como que isso acontece, né? Eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos para vocês como o conceito, né, de uma função de callback, não precisa copiar, isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Eu vou criar aqui uma função como se ela fosse uma função de escutadora de evento, para exemplificar aqui melhor. Eu vou criar aqui uma função EventListener, lembrando, isso aqui não precisa copiar, isso aqui eu só vou mostrar para vocês o funcionamento, né, mais ou menos de uma função de callback, né, como a gente manda uma função aqui por parâmetro, essa função recebe esse parâmetro depois, enfim, como que funciona essa doideira toda. O primeiro parâmetro que a gente vai receber vai ser o evento, né, que vai ser essa string aqui, que vai ser submit, click, enfim, o tipo de submit que a gente quiser. E o segundo parâmetro vai ser uma callback function, tá? A gente vai esperar receber uma função
de callback. O que a gente pode fazer aqui para deixar até mais próximo com esse evento aqui? A gente pode criar, por exemplo, um objeto chamado, sei lá, selectedEvent. E dentro dessa variável vai ser um objeto. E a gente pode criar aqui, por exemplo, uma propriedade chamada preventDefault e essa propriedade vai ser uma função, tá? Então vai ser basicamente isso aqui que a gente vai fazer. A gente está criando um objeto, dentro desse objeto a gente tem uma propriedade que é uma função chamada preventDefault. É só para exemplificar. Lembrando, isso daqui não é o que acontece por debaixo dos panos de um event listener, tá? Eu só quero mostrar para vocês como que funciona a função de callback, né? O que acontece com essa função aqui quando a gente passa por parâmetro, tá bom? É só isso. Beleza, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um switch, tá? A gente pode fazer um switch quando a gente, pelo nosso evento. Caso o nosso evento ele seja do tipo submit, na verdade a gente nem precisa fazer isso, tá? Na verdade a gente nem precisa fazer isso. O evento aqui a gente nem vai precisar usar, a gente pode só mostrar aqui a função de callback. O que a gente vai fazer a gente pega a função de callback, a gente vai executar essa função de callback e a gente vai mandar por parâmetro esse selectedEvent. A gente pode até colocar aqui o console, para não falar que a gente não usou o evento, e a gente coloca aqui o evento que a gente passou. Ou seja, agora vamos utilizar isso daqui, tá? Antes de falar, vamos utilizar isso daqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada meu evento, não sei, vou botar aqui meu evento. Eu vou chamar essa função eventListener que a gente criou. Eu vou passar por primeiro parâmetro o evento, eu vou botar aqui como exemplo o submit, e como segundo parâmetro eu vou passar uma função de callback, onde eu vou receber esse evento. E o que eu vou fazer com esse evento? Eu vou executar o preventDefault, tá? Cara, beleza. Então vamos lá, vamos explicar aqui para vocês. Essa função eventListener, ela recebe o evento e a callback function. Repara numa coisa, o que eu estou passando por parâmetro é apenas uma função. Eu não estou executando essa função. Essa função ela não está sendo executada e sendo passada por parâmetro. Eu estou passando apenas a função. Quando essa função eventListener recebe essa callback function, que é esse cara aqui, aí sim a gente executa ele. E quando a gente executa essa função, a gente passa qualquer valor por parâmetro que essa função aqui que a gente está enviando recebe. Então essa função aqui que a gente está executando é essa função que a gente passa por parâmetro e esse parâmetro que a gente está passando é o que ela espera receber aqui. A gente está conseguindo usar esse event.preventDefault. Por quê? Porque é esse objeto aqui que a gente está mandando e dentro dele tem uma propriedade chamada preventDefault. Então a função de callback nada mais é que uma função que a gente passa e que é executada dentro da função que está esperando receber. Tá? Não sei se ficou claro, isso não sei se ficou a melhor explicação, qualquer dúvida que vocês tiverem deixem nos comentários, mas é assim que funciona uma função de callback. É diferente de eu, por exemplo, criar uma nova função aqui, eu vou criar aqui uma function chamada callback, por exemplo. Essa função ela vai receber um evento e eu vou executar esse evento aqui, event.preventDefault. Tá? Se eu pego essa função aqui e eu passo ela por parâmetro, assim, o que está acontecendo? Eu estou executando essa função. Então, eu estou executando. Então, o que essa função retornar vai ser o que vai vir armazenado aqui para dentro. Agora, se eu faço isso daqui, se eu tiro parênteses, eu não estou mais executando a função e estou passando por parâmetro toda a função em si. Tá? Então, lembra, a função ela só vai ser executada se eu colocar o parênteses. Se eu não colocar o parênteses, eu só estou atribuindo ou passando a função para algum lugar. Tá? Então até a gente pode salvar isso daqui, né, e testar. Como que a gente poderia testar isso? Ah tá, na verdade ele já vai mostrar aqui no console, né? Se a gente vir aqui e apertar o F12, ele já mostra aqui no console. A gente pode ver que o tipo foi submit, né? Por que isso acontece? Porque a gente está executando a função eventListener, né? Lembra? Se a gente faz só isso daqui, eu estou atribuindo a função eventListener para meu evento. Aí eu poderia executar ela aqui depois. Como eu não estou executando ela, então quer dizer que eu estou passando essa função aqui para dentro. Agora, no momento que eu pego a eventListener e faço isso daqui, quer dizer que essa função vai rodar e o que ela retornar vai ficar armazenado aqui dentro. Então, na verdade, como essa função não retorna nada, eu não precisaria fazer isso. Eu posso colocar só eventListener. Aí aqui eu vou passar agora click, por exemplo, e eu vou passar a minha função de callback. Essa minha função aqui, ela é
Então a gente passa um objeto para ela, que é esse objeto, essa com uma propriedade chamada prevent default, e esse prevent default dá o console log no evento que a gente recebe aqui, e depois a gente executa essa função. Lembra? Isso daqui, o prevent default, é uma função, a gente está executando ela. Se a gente não fizer nada, se a gente não colocar isso daqui, essa função não vai ser chamada, tá? Então lembra, não tem parênteses, a gente não está executando a função, a gente só está passando ela por parâmetro, ou a gente está atribuindo ela uma variável. Executou a função, aí a função está sendo executada, todo o código dela está sendo lido, tá? Então é mais ou menos assim que funciona, é mais ou menos assim não, é assim que funciona uma função de callback. Então se a gente salvar aqui agora, a gente pode ver aqui que o submit dele foi clique, beleza? Entendido isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, ou tentem buscar no Google por mais informações sobre funções de callback. É legal você conforme vocês vão avançando nos estudos, pesquisar por esse tipo de coisa, né? É bacana sempre ir avançando no seu conhecimento de JavaScript. Então, beleza, agora vamos dar continuidade aqui no nosso código. Tranquilo, agora o nosso próximo passo é basicamente pegar os valores que estão sendo digitados lá no... O que foi selecionado aqui no nosso select, né? Pegar o que foi digitado aqui no input, tá? Então a gente precisa agora pegar essas informações para poder fazer a nossa busca, tá? Então a gente pode apagar esse exemplo aqui da função de callback. Tá? E uma das coisas que a gente pode fazer aqui como uma boa prática é, ao invés de a gente colocar essa função aqui direto, tá? Ao invés de a gente colocar essa função aqui direto de envio de formulário, a gente pode tirar essa função daqui. A gente vai tirar essa função. A gente pode criar uma nova função chamada, por exemplo, function get input values. A gente pega essa função, tá? No caso eu recortei ela, deixa eu colar ela aqui e é só atribuo o nome, tá? Get input values. Tá? E essa função vai ser o que a gente vai passar por callback. Tá? Lembra, eu não estou executando a função, eu não estou passando a execução da função, eu estou passando apenas a função para o meu event listener poder rodar ela e passar esse evento aqui para a gente. Tá? Isso é uma boa prática, a gente ir soltando as funções aqui, porque fica mais fácil a manutenção, fica muito melhor de ler o event listener, o que esse cara está fazendo, do que eu colocar e jogar a função aqui direto. Tá? Primeiro passo que a gente vai fazer é pegar, por exemplo, o valor que foi selecionado aqui nesse select. Para isso a gente pode pegar esse select pelo document.carrySelector, né? Então a gente pode vir aqui const e botar select element, e aqui dentro a gente coloca o document.carrySelector pegando o elemento search select pelo id, tá? Então a gente coloca aqui a tralhazinha e coloca o nome do id, tranquilo. E agora a gente vai pegar também o input, precisamos do input, então a gente pode pegar aqui, ó, text input element, para dizer que é o elemento, a gente dá um document.carrySelector, a gente vai pegar esse input aqui e ele tem um id chamado search input, então a gente pode colocar aqui o search input, coloca a tralhazinha aqui porque a gente está pegando pelo id, e beleza, agora a gente já tem os dois elementos. Então aqui a gente pode criar um objeto, né, chamado, sei lá, search options, por exemplo. Tá? E dentro desse objeto a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar search element não, vamos chamar de content type, que é o tipo de conteúdo, se é vídeo ou imagem. Para isso a gente pega o search element, a gente vai o search element.value para pegar o valor dele, value, tá? Vamos colocar aqui uma vírgula, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, o text, né, para pegar o valor daqui do input. Então a gente pega aqui text.value também, e agora a gente pode dar um console.log só para ver essas informações que a gente está pegando, tá? Se a gente salva aqui, a gente vai aqui na página e testa. Vamos vir aqui, vamos digitar, por exemplo, dog. Repare que a gente tem um content type, que é o image, que é o valor que está atribuído aqui, e o texto dog. Se a gente coloca vídeos e coloca, por exemplo, natural e dá o enter, ou a gente clica aqui em buscar, que também funciona, ele pega o tipo content type vídeo e o text natural. Beleza, já estamos pegando os nossos valores do formulário, e agora a gente já pode começar a avançar um pouco mais e já começar a fazer a busca, né? Tranquilo, então vamos lá, agora a gente vai entrar aqui na parte da API, né? É só vocês pesquisarem Paxos API e depois disso vocês vêm aqui na parte de Documentation, tá? Aí que vai ter toda a documentação da API e tudo mais. Se vocês não conhecem esse site, o Paxos, é esse site aqui, onde ele tem imagens de graça que você busca. Então a gente está basicamente replicando esse buscador aqui de imagens da Paxos. Ele tem uma API gratuita, você pesquisa aqui Paxos API e você consegue entrar aqui, por exemplo. Aí você vai ter que fazer o login e solicitar a sua chave da API, tá? Então você vai entrar aqui, deixa eu carregar. Então tem aqui, por exemplo, como eu consigo a minha chave API. Primeiro fala para ler a documentação, tá? Depois você cria a sua conta e depois você só clicar aqui e solicitar, né, fazer a requisição da sua API Key. Eu já tenho a minha, tá? Eu já tenho a minha chave.
Então solicita a sua aí para poder continuar junto comigo aqui. A gente vai ler um pouco da documentação, mais ou menos, né, de como que a gente faz a requisição para pegar fotos, as requisições para poder pegar vídeo, sistema de paginação também, tá? Como que o valor é retornado de um vídeo quando a gente solicita, como o valor é retornado de uma foto. A gente vai precisar sempre estar com a documentação do lado para poder saber o que tem, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tá? Então a gente vai começar agora a trabalhar na nossa requisição da API. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na documentação, né, de como que a gente pode fazer para, por exemplo, pegar uma foto, tá? A gente pode ver aqui, ó, que... Cadê? Vamos ver aqui em The Photo Source, a gente pode jogar aqui para cima. Ok, tá? Ó, a gente pode ver aqui, ó, exemplo Authorization, a gente vai precisar, justamente por isso que serve a API Key, né, para dar autorização para a gente poder utilizar a API, para eles terem um controle de quem pode utilizar, quem está utilizando, quem está fazendo as requisições e quem não está. Se a gente mudar aqui o sistema para JavaScript, a gente vai ver como que é feito com JavaScript, mas repara que aqui no JavaScript, na documentação deles, eles estão usando alguma biblioteca externa que eles mesmos desenvolveram. Aí eles dão esse create client aqui e passa a API Key e tudo mais, só que a gente está fazendo com JavaScript puro, a gente não tem um projeto Node iniciado para poder instalar essa aplicação. Então aqui é mais na malandragem mesmo de ler documentação, né? Então a gente pode olhar, por exemplo, nesse bash, como que é passado, né? Eles passam um tal de authorization e depois desse authorization eles passam a API key deles, depois fazem a carry normal, fazendo um método get, né? Cara, a gente pode fazer o seguinte. Tem um site chamado HashTest, que é esse site aqui. Aqui a gente consegue fazer requisições HTTP para testar de vários métodos. Inclusive, se eu não me engano, você consegue fazer requisição localhost. Então, se você estiver desenvolvendo uma API, estudando, né, desenvolvendo uma API e tudo mais, você quiser testar, você consegue testar essa API, tá? Então, a gente vai fazer uma requisição aqui para esse cara aqui mesmo, tá? Vamos fazer uma requisição para esse cara aqui mesmo. A gente entra aqui, só pesquisar hashtest.com ou pesquisa no Google que você vai achar esse site. A gente coloca aqui o endpoint, que é a URL que a gente quer fazer a requisição, e a gente dá aqui em Ajax Request. A gente fez o request e está faltando, ó, Authorization Field Missing, ou seja, está faltando o campo de autorização, que a gente não colocou a nossa API Key. E repara que na documentação ele fala que ele passa por um parâmetro esse Authorization, ele não passa pela carry da URL, né? Então a gente pode imaginar que a gente conseguiria passar, por exemplo, a nossa autorização pelos headers da requisição. Então se a gente coloca aqui, não é no Add Authentication, tá? Esse Add Authentication é outra coisa. A gente pode passar ou por parâmetro, esse parâmetro ele seria junto com aqui a URL, ou a gente pode passar pelo header, pelo cabeçalho da requisição, que seria aqui, tá? Então a gente pode digitar, por exemplo, vir aqui na documentação e copiar esse Authorization, que vai ser o header name, e aqui no header value a gente vai colocar a nossa API Key, tá? A gente cola aqui, você cola a sua API Key, você cola ela aqui e dá um Ajax Request para fazer o teste. Opa, agora sim, HTTP 200, a gente pode ver que passando por header, escrito Authorization, o header name, e o valor sendo a nossa API Key, ele faz a nossa busca lá tranquilamente, né, de acordo com o que a gente solicitou. Então funciona se a gente fizer desse jeito. Agora vamos transformar isso daqui lá no código JavaScript para poder a gente ter os nossos resultados da busca, beleza? Então tranquilo, a gente já está aqui no código, a gente pode fazer aqui, né, um método fetch, e onde esse fetch a gente vai passar lá a URL e tudo mais, HTTP, só que é aquilo mesmo esquema do get input values. Pô, eu não vou colocar tudo aqui dentro, não vou fazer o fetch tudo aqui dentro, até porque a gente tem que respeitar o nome da função. Se o nome da função é get input values e a função dela é pegar os valores do input, eu não vou fazer uma requisição Ajax aqui dentro, eu não vou fazer um request aqui dentro, né? Eu vou criar uma outra função para isso. A gente pode criar uma função chamada, por exemplo, function useAPI, tá? Essa função useAPI, ela vai retornar para a gente pode retornar dentro dela um objeto. Dentro desse objeto vai ter as funções que a gente quer utilizar dentro dessa função useAPI. A gente pode retornar, por exemplo, uma função chamada, não sei, search query, tá? Então a gente vai retornar um objeto, dentro desse objeto tem uma propriedade chamada searchQuery e essa propriedade vai ter o valor de uma função, tá? Ela vai ser uma função. E aqui dentro a gente vai fazer a nossa query, tá? E aqui a gente vai colocar o nosso fetch,
Aqui dentro a gente vai colocar a nossa URL, tá? Então vamos lá para copiar a nossa URL, a gente vem aqui, a gente copia a nossa URL, beleza? A gente pode colar a nossa URL aqui e agora a gente tem que passar aquele authorization lá como parâmetro para esse fetch aqui. Então a gente é o segundo parâmetro, a gente passa aqui como segundo parâmetro um objeto, o primeiro parâmetro é o URL, o segundo parâmetro é o objeto. A gente pode colocar aqui que a gente quer o método get, tá? Que é o método de pegar, de buscar a informação, tá? A gente não está enviando, a gente está buscando, então é o método get, a gente está pegando, né, no caso. E como segundo parâmetro, e como segunda propriedade, a gente pode passar aqui o header, tá? Dentro do header, a gente vai colocar o header vai ser um objeto, e aqui sim ele vai ter aquele nome que vai ser o authorization, que eu não consigo digitar isso. Então eu vou copiar aqui e vou colar ele aqui. E depois a gente coloca a nossa chave da API, que eu vou copiar daqui também, e vou colocar aqui. Beleza, nosso fetch aqui já está sendo feito. A gente pode encadear aqui um dentro, tá? E a gente vai pegar aqui nossa resposta, e dentro dessa resposta a gente vai dar um console.log em response.json, tá? Na verdade esse response, tá certo. E aqui dentro a gente consegue dar um outro dem, e aqui a gente coloca o nosso response, e aqui sim a gente dá o nosso ponto console em response. Porque na verdade aqui a gente vai pegar a resposta, vai transformar em JSON, depois quando a gente pegar a resposta e transformar em JSON, aí sim a gente recebe essa resposta aqui, tá? E essa função ela tem que ser chamada, né? Porque eu estou criando a função, eu não estou chamando ela em um lugar nenhum. O ideal seria a gente chamar depois que a gente faz a busca. A gente deu o submit, então aí sim a gente chama a API para ela fazer a busca, tá? Então é aqui que a gente vai chamar essa função, quando a gente pegar depois que a gente pegar os valores dela. Só que tem uma coisa, né? Essa função ela retorna um objeto. Então se eu chamar assim, ela só vai me retornar um objeto e eu não vou conseguir acessar esse cara aqui. A única forma de eu acessar é se eu fizer isso daqui, ó, .searchQuery. Por quê? Porque eu executo a função, essa função retorna um objeto, aí sim, com o objeto retornado, eu consigo acessar a propriedade searchQuery. Mas, cara, eu não quero ter que ficar toda hora chamando a useAPI, .searchQuery e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso pegar essa função aqui e jogar ela lá para cima, acima do getInputValues ainda. E aqui embaixo eu posso criar uma const chamada API, por exemplo, e a gente chama a useAPI. O que vai acontecer? Essa função vai ser chamada, esse objeto aqui vai ser retornado, e agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui API.searchQuery, tá? Não sei se isso aqui é comum para alguns, né? Se vocês estudam, por exemplo, React, vocês têm os React Hook, e você geralmente chama essa função e essa função vai lá e retorna alguma coisa para você e depois você utiliza. Meu amigo, é mais ou menos isso daqui que acontece. Se você consegue chamar uma função, essa função retorna propriedades que você consegue ir executando dessa forma, provavelmente ela está te retornando um objeto com essas funções dentro, tá? É esse tipo de conhecimento que você tem que ter, que é até um conhecimento básico, tá? Que você tem que ter antes de poder estudar um React, antes de poder estudar um Angular, antes de poder estudar, sei lá, um Vue, que é um conhecimento simples de uma função que retorna um objeto e por isso a gente consegue acessar esse tipo de informação, tá? Eu criei até com esse nome useAPI de propósito para ver se quem estuda React aí consegue fazer alguma correlação, tá? Então, logo como vocês podem entender, se você, só um exemplo, tá? Enfim, esse aqui é off, não precisam copiar. Quando você vai criar um estado lá no React, você bota state, né? Depois você bota um set state e você dá um use state, por exemplo. O que você está fazendo? Você está executando uma função e você está fazendo um destructing em um array. Ou seja, a função useState, ela está te retornando um array, onde no primeiro item ela tem o valor, que vai ser o estado, e ela retorna no segundo item uma função que recebe um novo valor. Lembra a função de callback? Tá? E é isso que o useState retorna. Ele te retorna um estado e uma outra função que você faz o destruct aqui dentro. Então você poderia fazer, isso aqui eu estou abrindo só um parênteses, tá? Para React. Você poderia pegar, por exemplo, o state, como ele te retorna um array, você pode fazer state 0, vai ser o valor, e o state 1 vai ser a função onde você coloca o novo valor, tá? Não sei se vocês sabem, mas é mais ou menos isso. É esse tipo de conhecimentozinho que vocês têm que ter para poder se sentir pronto para poder estudar um framework, qualquer aí que seja, tá? Então beleza, a gente já pega os valores, depois que a gente pega os valores, a gente chama a API Search e a gente está dando um console aqui na resposta que essa API dá. Vamos testar isso?
A gente salvou aqui, minimizou, a gente pode vir aqui no Image Finder. Eu posso pesquisar, por exemplo, dog. Vai demorar um pouquinho a fazer requisição, acho que a primeira vez geralmente costuma assim mesmo, nenhum erro foi dado, então quer dizer que ela está fazendo a requisição, tá? E a gente pode ver aqui que a gente tem a nossa API respondendo, então está funcionando. Ele trouxe 15 fotos, ele trouxe uma foto sobre people, não buscou nada a ver com dog, tá? Mas ele fez a busca depois que a gente deu o submit aqui no form. Por que ele não pegou o dog, né? Porque a gente não está pedindo para ele buscar o dog, a gente só replicou a requisição da documentação. A gente não falou, eu quero que busque sobre dog, eu não botei dog aqui dentro. Eu peguei people, né? É o que está aqui dentro, a query está buscando people. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí? A gente pode vir aqui, por exemplo, e criar uma const chamada base URL. Aqui vai ter a URL base que a gente vai sempre utilizar. Essa URL base a gente pode colocar até aqui, mais ou menos. Antes disso, a gente pode ver como que funciona para o vídeo. Tá? A gente pode ver como que funciona para o vídeo. Se a gente bota aqui, api.com/v1/search, interrogação, e vem a query que a gente quer buscar. Para o vídeo funciona da mesma forma? Vamos ver aqui. Fotos, ok. Tá. Aqui, vídeo, get vídeo. Tá. Então, para o vídeo, aparentemente, para os vídeos, funciona um pouco diferente. Ó, a gente está no get fotos, agora sim está no vídeo. Beleza. Para o vídeo, a gente pode ver que não é /v1, é /vídeos. Então, quando a gente estiver buscando imagens, a gente pode vir aqui, ó. Quando a gente está buscando imagens, como é que é a requisição? É .com/v1. Quando a gente vai buscar vídeos, na verdade, a requisição é /vídeos, não é /v1, tá? Então, a nossa base URL, ela vai vir só até aqui. Nossa base URL, ela vai vir só até aqui, tá? Então, é daqui até aqui. Por quê? Porque quando for imagens, a gente vai ter que buscar V1. Quando for vídeo, a gente vai ter que mudar isso daqui para vídeos. Tá? Vai ter essa pequena diferença na rota. Mas beleza, a gente já fez aqui o que a gente tinha que fazer. Ok. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode tirar esse fetch aqui e colocar esse fetch em uma outra função. Por que isso? Porque imagina que eu queira fazer uma outra busca de outro jeito, em que eu quero criar uma nova função aqui que não seja search query, que seja, sei lá, search multiple, search videos and images, sei lá, para buscar vídeo e imagem junto, sabe? Em alguns momentos específicos, eu vou querer criar uma outra função para isso. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir aqui, copiar esse código, colar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, colar aqui e refazer tudo. E mudar aqui a query e tudo mais. Não quero ficar copiando e colando código. Isso não faz sentido, né? Então a gente pode criar uma função que vai fazer isso daqui pra gente. Então a gente pode colocar uma função do fetch, tá? Tipo, faça o fetch pra gente. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, a URL que a gente vai mandar. A gente pode mandar essa URL por parâmetro. A gente também vai ter que mandar uma query, né? Que é o que vai estar aqui na busca. A gente pode pegar esse search image aqui, foi só de exemplo. A gente pode pegar todo esse cara aqui. A gente pode dar um Ctrl X para recortar e dar um Ctrl V aqui para colar. Esse fetch aqui, a gente vai tirar ele. Esse link, na verdade. Porque aqui a gente vai colocar agora o acento grave, né? Que é aquele que vem na crase. E aqui a gente vai colocar o base. A gente vai colocar, na verdade, cifrão para colocar um código JavaScript junto com o string. Então a gente vai colocar base URL. E junto do base URL, a gente vai colocar V1. Vamos testar por enquanto só com imagens. E depois a gente muda isso, tá? E depois aqui a gente vai ter que concatenar com a nossa query. Vocês lembram como era? Eu colei esse código aqui só para poder ver como que era. A gente vai ter que fazer isso daqui, ó, search query. Então a gente coloca /search query, tá? Então deixa eu pegar esse código aqui, que eu colei ele só para poder pegar o link inteiro, tá? Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Eu acho que tem um cara sobrando, tá? E nessa query aqui a gente também vai concatenar, né? A gente vai concatenar aqui e vai fazer assim, ó. Query. Então agora assim ele vai pegar a nossa query. Opa, tá faltando alguma coisa aqui, não tá fechando. Na verdade, a gente acabou que apagou todo o nosso objeto, né? Agora que eu me liguei aqui, a gente apagou todo o nosso objeto. A gente pode, na verdade, o retorno dessa função não quero apagar não. A
gente acabou apagando o retorno aqui. Eu não quero apagar esse retorno, né? Dei um Ctrl Z aqui para voltar. E aqui sim a gente concatena de novo com a carry, tá? E beleza. O que ele está reclamando aqui ainda? Tá, a gente tem fetch. Dentro do fetch a gente vamos recortar isso daqui. A gente tem o den. Tem o primeiro parâmetro, que é esse cara aqui. Ah, é claro, porque eu estou criando uma const. Deixa eu voltar. Estou criando uma const. E é isso, eu não estou atribuindo nada a esse cara, né? Então, na verdade, a gente tem que falar que isso daqui é igual a alguma coisa. Aí sim, aí isso daqui é igual a uma function, tá? Agora sim, né? Então, esse do fetch é igual a uma function. Eu não gosto de criar muito função assim, não sei nem porque eu criei com esse const. Então, a gente pode colocar aqui do fetch, tá? Então, era por isso. Beleza, agora a gente já pega a nossa base URL. Então, se a URL mudar por algum motivo, a gente só troca aqui. E a nossa carry é o que a gente vai mandar por parâmetro. Então, a gente pode botar aqui, por exemplo, a do fetch. E essa do fetch, a gente vai mandar aqui a nossa carry, né? O primeiro parâmetro é o URL, então a gente pode mandar aqui base URL, tá? Tudo bem que a gente está sendo um pouco redundante, talvez a gente poderia de repente colocar aqui direto, na verdade nem seria o URL aqui. Aqui, na verdade, não seria o URL. Tá certo, seria o URL aqui que a gente está mandando, né, no caso. Seria essa URL aqui. Isso daqui tudo, mais isso daqui. A gente está sendo um pouco redundante, chamar a base URL aqui, sendo que ela está aqui. Cara, isso é só mais por reaproveitamento e organização. Se eu quiser mudar um dia a URL que eu estou mandando para cá, mas a carry ela continua parecida e tudo mais, enfim, isso fica mais fácil da gente mudar, tá? E aqui a gente vai ter que mandar a nossa carry. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode mandar por parâmetro o nosso search option, então a gente pode botar aqui search options. Por exemplo, a gente vai receber por parâmetro, a gente vai mandar aqui o search options por parâmetro. E na carry, que é o que a gente quer buscar, a gente vai mandar search option.text, que é esse carinha aqui, que é o que a gente buscou. Por enquanto, a gente vai buscar só imagens, não vai trazer vídeos, tá? Então, a gente vai trazer imagens de acordo com o que a gente digitou aqui, tá? Vamos salvar e vamos testar isso, vamos ver se está funcionando. A gente vem aqui, a gente digita agora, vamos digitar dog, dei enter. Vai demorar um pouquinho. Beleza, ele trouxe aqui agora a nossa carry. Dog, tudo certinho, trouxe 15 fotos aqui sobre cachorro, provavelmente. Então, nossa requisição está funcionando, ela já está buscando com o que a gente está digitando. Agora, a gente só tem que organizar quando é vídeo e quando é imagem e quantos a gente quer trazer por página. Porque, por enquanto, ele está trazendo 15, só que eu não quero trazer 15 por página, são várias. Eu quero trazer, sei lá, 6 por página. Então, a gente também vai configurar isso. E ele está trazendo a página 2 e, putz, eu quero fazer o sistema de mostrar mais. Então, eu quero que ele comece da página 1 e a cada vez que eu clico no botão, eu vá para a página 2, 3, 4 e vai me trazendo, por exemplo, de 6 em 6. Então, a gente precisa fazer isso aí também. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, assim como a gente isolou a base URL, né, a gente pode também isolar o nosso token. Então, a gente pode vir aqui e criar um const token e falar que esse token vai ser igual a esse cara aqui. Opa, a gente recorta ele aqui, joga ele para cá e agora a gente tem um token aqui. Repare que o nosso código ele vai ficando cada vez mais limpo, mas cada vez mais fácil de entender, cada vez mais fácil de dar manutenção, porque se um dia a minha API aqui mudar, eu só mudo ele aqui e automaticamente aqui já muda também. É bem melhor do que a gente tem que ficar vindo aqui nesse authorization e tudo mais. Tá tudo bem que o código está pequeno, mas isso, conforme o projeto vai crescendo a longo prazo, vale a pena, tá? Outra coisa que a gente está fazendo aqui é aquele sistema de reaproveitamento que a gente gostaria de ter feito, né? Por exemplo, imagina que eu quero criar uma outra função, aí eu só chamo a do fetch e faço a carry. Só que se a gente faz desse jeito aqui, o URL, /v1, /6carry, isso meio que não acontece tanto, tá? Porque a gente está forçando, querendo ou não, que toda vez a rota vai ser essa. Então o que a gente pode fazer é basicamente o seguinte, a gente vai apagar isso daqui e a carry vai ser montada aqui no source carry. Tá? Essa é a função desse cara, ele vai montar a carry pra gente e vai mandar o fetch fazer o fetch. Então a gente vai fazer basicamente o seguinte, a gente vai fazer a URL mais a carry. E aqui no source carry, aqui sim, a gente vai fazer essa carry, tá? Então é aqui que a gente vai fazer essa carry. E outra coisa que acontece aqui também. Cara, ficar fazendo dem.response, depois .den de novo, é um pouco chato e, cara, tem formas melhores da gente fazer isso. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso é usando async await. Então a gente pode apagar isso daqui. A gente vai falar que essa função do fetch, ela vai ser uma função assíncrona. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada response. E dentro do response, a gente vai colocar o nosso fetch igual a wait. E é isso. Ou seja, aquele response.json, agora ele já vai vir direto aqui para dentro, tá? Então, o código só vai ser lido para baixo, o que a gente digitar aqui depois, ele só vai continuar
depois que essa requisição foi feita. E o resultado dessa requisição vai ficar armazenado aqui em response. Então, o que a gente precisa fazer é basicamente pegar esse resultado, esperar ele ser transformado em JSON e depois a gente só retorna o nosso resultado. Então, a gente foi lá, fez a requisição, espera essa requisição acabar. Quando essa requisição acabar, ele armazena a resposta aqui dentro. Depois a gente cria essa variável result, pega essa resposta que ele obteve, transforma em JSON. Quando ele terminar de transformar em JSON, aí ele retorna o resultado que a gente fez, tá? Então a gente, para deixar isso daqui assíncrono, então a gente tem que transformar essa função useAPI também assíncrona e também fazer o await aqui, né? Ou seja, o código ele só vai continuar, na verdade não é essa função que ela tem que ser assíncrona. Na verdade é essa função aqui, porque é dentro dessa função que eu estou transformando em async, tá? Então, por quê? Porque o código só vai continuar depois que fizer toda a requisição aqui dentro, tá? Então, é bom por isso. Beleza? Então a gente já liberou aqui o token, já transformou a nossa função em assíncrona, agora a gente tem que montar basicamente a query, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui é criar uma nova propriedade, esperar um novo parâmetro chamado, sei lá, itens per page, porque lembra, lá tem quantos itens eu quero por página. Eu quero exibir de 6 em 6, 7, 7, 8, 8, enfim, fica definido a vocês. Eu quero exibir isso de 6 em 6, mas a gente pode deixar esse valor aqui variado, né, de quanto que a gente quiser, só mandando por parâmetro. Então aqui no source_char a gente vai ter que mandar também por parâmetro quantos valores a gente quer por vez. Isso é legal, porque se um dia a gente quiser mudar, não quero mais 6, quero 10, beleza, a gente só muda esse valor aqui, enfim. Sempre que a gente quiser chamar, a gente pode escolher quantos valores a gente quer chamar por página, tá? Ok, e no caso, esse resultado agora ele vai ter que ser retornado para a API, né? Esse resultado ele vai ter que ser retornado aqui para a API. Então, o que a gente vai fazer é basicamente retornar isso daqui, vai ter que ser retornado para a API não, ele vai ter que ser retornado pela função, né, perdão. Então a gente agora vai ter que armazenar esse valor aqui, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, search result é igual a API key aqui. Então essa função a gente vai chamar, ele vai chamar a search query vai pegar a search options, a gente vai montar a nossa query, vai mandar fazer o fetch, o resultado do fetch retorna para cá, né, vai retornar para cá, e o retorno dele a gente retorna para cá, e aqui dentro vai ter o nosso resultado da busca, tá? Repara que a gente está aos poucos desacoplando, deixando o nosso código mais legível, mais fácil de dar manutenção, mais fácil de escalar, de criar novas funcionalidades e tudo mais, tá? Então agora a gente tem que montar a nossa query aqui para poder mandar aqui para o do fetch, né? Então como que a gente pode fazer esse sistema para a gente montar a nossa query? Então a gente pode criar aqui uma variável chamada const, uma const chamada query. A gente pode colocar aqui, por exemplo, template string, né, que é aquele acento crase, né, que é o acento grave, né, que vem da crase, tá? Uma das coisas que acontece é que a gente precisa, além de falar o que a gente quer buscar e da página que a gente quer ir, se é página 1, página 2, página 3, a gente também tem que saber aquela diferença do V1, barra V1, que é para imagem, e barra vídeos, quando é para vídeo. E para isso a gente tem que saber o tipo de conteúdo, tá? Só que nos valores, quando a gente busca, os valores eles são image e ele vem como vídeo, né? O image ele deveria ser V1, né? E o vídeo ele deveria ser vídeos. Só que se a gente muda esse cara aqui para V1 e aqui para vídeos, fica meio estranho para dar manutenção. Por que o value da imagem é V1 e por que o value do vídeo é vídeos? Tudo bem que aqui vai fazer sentido, mas esse aqui da imagem não vai. Então o que a gente pode fazer é basicamente o seguinte: a gente pode vir aqui no Search Options, a gente pode criar aqui uma nova propriedade, né? A gente pode chamar essa propriedade de route. A gente faz basicamente o seguinte: se o search element.value, né, se o valor dele for, por exemplo, vídeo, então retorna para esse route vídeos, que é o que a gente quer lá para query. Caso contrário, vai ser image, a gente pode retornar V1, né? É basicamente isso, faltou a vírgula aqui. E agora a gente tem esse valor aqui da route. Então a gente pode fazer isso daqui, ó, coloca uma variável aqui, né? A gente pode fazer search options.route, agora a gente já consegue diferenciar se a gente está buscando vídeo ou se a gente está buscando foto, né? Search route, barra, o restante aqui continua, que seria a nossa search, né? E depois aqui vem a nossa query. E dentro da nossa query a gente tem o nosso search options.text,
text, tá? Aqui, se a gente salva e volta para cá, essa requisição ela sumiu, mas a gente pode vir aqui na documentation uma das coisas, que é aqui, ó, per page, que são quantos itens a gente quer por página. E ele também tem um outro parâmetro que a gente pode passar, que é a página que a gente quer. Né? Aqui, ó, a gente tem aqui a paginação. Vamos ver aqui se a gente acha o sistema de paginação. Pagination. A gente tem aqui, ó, o pagination, que é aqui, ó, a gente pode colocar isso aqui, ó, page. Eu quero a página 1, vamos supor, e eu quero quantos itens por página? 2, 3, 6 itens. E conforme a gente vai passando de página, a gente vai aumentando esse número aqui, tá? Então a gente coloca isso aqui também lá na nossa query. Então a gente pode colocar aqui, concatenar aqui, a gente pode colocar um e-comercial, para a gente colocar mais um parâmetro para nossa URL. E aqui a gente vai ter que criar uma variável para ir contabilizando qual página que a gente está. A gente pode criar essa variável aqui fora mesmo, chamada, por exemplo, de... Ela não pode ser uma constante, porque o valor vai aumentando, então a gente tem que criar como let. E o nome dessa variável vai ser, sei lá, current page. A gente pode começar com uma current page 1. Então a gente coloca esse cara aqui, current page 1. A gente coloca ele em cifrão e as chaves para poder colocar a variável. E agora a gente também coloca quantos itens a gente quer por página. A gente digita aqui o per underline page, que é igual o itens per page. Tá? Agora aqui é o itens per page. E a nossa query agora sim ela está montada. Então a gente não vai mandar mais o search options, mas sim a gente vai mandar agora a nossa query. Beleza? Agora sim a gente manda a nossa query. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui para melhorar isso, antes disso vamos só testar, tá? Vamos só testar. A gente vai vir aqui, agora o resultado ele está aqui dentro, então a gente vai dar um console.log em search result, tá? Então a gente vai dar o get input value, a gente vai dar o submit no nosso formulário, ele vai chamar a função api.searchQuery, ele vai mandar aqui a search options e a quantidade de itens que a gente quer por página. Ele vai receber esses valores, ele vai montar a nossa query e vai chamar a função do fetch. A função do fetch vai receber a URL e a query. Ele vai concatenar esses valores, fazer o fetch aqui. O valor da resposta vai ficar armazenado aqui dentro. A gente transforma essa resposta em JSON. Depois que ele transformar em JSON, ele retorna esse valor aqui para o do fetch. E depois que ele retornar esse valor para o do fetch, a gente retorna esse valor para quem o chamou e armazena aqui dentro. Tá? É esse o fluxo que está acontecendo. Se a gente volta aqui e testa, a gente pode pesquisar aqui agora, por exemplo, não sei, skate. Vamos pesquisar, sei lá, skate, alguma coisa diferente. Tá, promessa pendente. O que a gente pode fazer para resolver isso? Lembra, isso daqui tudo é uma promise. No momento que eu fiz essa busca aqui, ele já está lá esperando a promessa. A promessa está pendente. Como esse código é assíncrono, ou seja, eu tenho que esperar ele terminar para depois ele me dar a resposta, eu tenho que dizer para esperar esse cara. Eu só quero dar o console log depois que eu obter a resposta. Lembra, foi por isso que a gente colocou o await aqui. Ou seja, só transforma em JSON, só vem para cá, para essa linha, depois que você esperar fazer essa requisição. Para isso que serve o await. Só retorna o resultado depois que você finalizar a resposta aqui. Só retorna o do fetch depois que você fizer tudo o que tem que fazer aqui. Então é para isso que serve o await. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem que transformar essa função numa função assíncrona. E aqui nessa variável a gente coloca o await, ou seja, espera fazer tudo, espera me dar o resultado, depois que você me dá o resultado, vai para a linha de baixo e faz o console.log, tá? Então se a gente salva e volta, agora a gente pesquisa aqui o skate novamente, ele demora um pouquinho, mas agora ele me traz a resposta com a página 2, a página não foi a 1, não sei porquê, mas a página foi a 1, e ele me trouxe 6, e a query skate me trouxe 6 fotos aqui de skate, e se a gente pesquisa aqui, por exemplo, vídeos, e dá o enter, ele vem aqui, a query é com sucesso, tá? Agora ele me traz aqui os vídeos e com a query skate, tá? Então a query foi feita, aqui é vídeos e aqui a gente pode ver que o array é de fotos, beleza? Então a nossa query, aparentemente ela tá funcionando certinho. Só a página ali que ela começou com o valor 2, sendo que era para começar com 1. Mas beleza, agora a gente já pode começar a exibir esses itens aqui na página, né? A gente já está fazendo a query, já fez as funções que vai utilizar e tudo mais. Já está obtendo os resultados, agora a gente já pode começar a exibir esse cara aqui no HTML, né? Então, tranquilo. Na verdade, se a gente reparar aqui, né? O parâmetro foi 2, mas a gente... Ah, sim, aqui é next page, ó, não li, ó. Aqui é next page, a page mesmo foi a 1, então foi correto, tá? A nossa busca. Então, beleza. Agora vamos montar esse HTML aqui para ele começar a ser exibido. Para isso, a gente pode criar uma nova função aqui, né? Para poder montar esse HTML, né? Porque aqui a gente só usa ele para pegar os valores, aqui a gente usa para fazer a query e tudo mais. Agora a gente cria uma outra função
para poder fazer a montagem do HTML. A gente pode criar uma function chamada, por exemplo, sei lá, mount HTML, né? Monta o HTML e beleza. O que a gente pode fazer aqui é receber o resultado por parâmetro. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, o search result, e depois que a gente faz a busca, a gente chama o monte HTML e a gente passa o search result. Por quê? Porque é aqui que está a informação das imagens que ele achou, quantas imagens ele achou e etc, né? Então é aqui que a gente vai fazer isso. A gente pode ver aqui na requisição como está acontecendo, né? A gente pode abrir aqui o fotos. Então, o array, diante de todas as fotos, é essa propriedade aqui, fotos, tá? Então, a gente é um objeto, dentro desse objeto a gente tem um array chamado fotos, e aqui dentro que tem as fotos para a gente exibir, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, a gente pode fazer basicamente o seguinte, a gente pode vir aqui em search result.fotos, que é a propriedade que a gente quer acessar, que é o array, na verdade, né? É a propriedade, que é o array, né, com as fotos, e a gente vai fazer um for each, ou seja, para cada item da foto, faz alguma coisa. Tá? Então a gente pode botar aqui o image, a gente pode colocar aqui image, por exemplo, vai ser o nome do nosso parâmetro, e isso aqui vai ser uma função, né, do for each. Então, para cada imagem, a gente vai colocar um novo cara no HTML aqui, tá? E que cara é esse que a gente vai fazer? Que cara é esse que a gente vai colocar? É esse container aqui que está exibindo todas essas imagens de exemplo, né? Então, a gente pode pegar ele pelo ID aqui, a gente pode pegar ele... Não sei, a gente pode pegar ele aqui fora, tá? A gente pode colocar ele aqui em cima junto com outro. Então a gente pode botar, por exemplo, result container element, tá? A gente dá um document.carry selector, carry selector, tá? E ele é um ID, então a gente coloca a tralhazinha, porque a gente está pegando alguém pelo ID, e bota o nome dele que é o result container, tá? A gente pode salvar aqui. E aqui dentro do result container, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o novo HTML, mas antes de fazer isso a gente pode criar aqui uma variável chamada, por exemplo, result. Result não, a gente pode colocar aqui image container, por exemplo, e nesse image container a gente vai colocar aqui, sim, esse HTML aqui, do resultado, tá? Então a gente vem aqui, ó, você vai no seu HTML, você vê aqui onde ele fecha aqui, a gente vai copiar esse carinha aqui, e aqui dentro a gente vai colocar ele como uma template string. Por quê? Porque a gente vai misturar JavaScript com string aqui, né? Então a gente pode colocar assim, né? Eu coloquei um a mais, por isso que deu erro. E é onde que a gente vai ter que fazer as mudanças. Primeiro no SRC da imagem de apresentação, que é essa imagem aqui. A gente tem que pegar a imagenzinha onde fica para poder exibir, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente apaga esse cara aqui. Dentro das aspas ainda, a gente coloca aqui o cifrão e as chaves para poder colocar um HTML. E aqui a gente pode colocar o image.src.tiny, que é onde fica a imagem de menor tamanho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente pode vir aqui e dar um console.log em search result. A gente salva aqui. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, skate. A gente pesquisou skate. E repara, se a gente vem em fotos, a gente tem aqui, ó, dentro de fotos a gente tem SRC e dentro de SRC a gente tem uma propriedade chamada Tiny, que seria a menor imagem, né? Não faz sentido a gente pegar uma imagem maior para renderizar aqui, isso só vai deixar o nosso código mais pesado, a nossa página mais pesada. Então a gente pega a menor imagem, já que a imagem que vai se exibir aqui é pequenininha. Então a gente está dentro de SRC, dentro de SRC a gente está pegando a propriedade Tiny, que é essa string aqui, com a imagem pequenininha, tá bom? Então beleza, já vimos aqui, então agora a gente precisa colocar a imagem que vai ser a que vai ser baixada, né? Então a gente pode colocar aqui chaves e cifrãozinho para poder colocar JavaScript. Se a gente volta aqui para o URL, a gente pode ver qual é a imagem que vai ser utilizada para baixar. A gente pode colocar essa original aqui, onde ela não tem nenhuma compressão, ela não cresce nem fica maior, ela é a imagem original. Então pode pegar o SRC, dentro de SRC, pegar o original. Então a gente vem aqui, image.src, dentro de SRC a gente pega a imagem original, beleza? E a gente também precisa colocar o título, né? Que aqui tá Dog Illustration. Então a gente pode colocar, por exemplo, o nome do fotógrafo, né? Porque aqui não tem o nome da imagem aqui. Na verdade tem, né? Então a gente pode colocar aqui o alt, que seria o texto alternativo. Main Skating on Skate Field. Vamos ver aqui a imagem, ó. Doing a Skateboard Tricks. Tá, maneiro, tem um nome aqui. Esse nome só é um pouco grande, tá? Então pode ser que quebre e não fique tão bom. Vamos colocar o nome do fotógrafo que tirou, photographer,
porque o nome do texto alternativo pode ser que fique grande demais e não fique bacana. Então a gente pode colocar o fotógrafo, o nome do fotógrafo aqui no lugar do dog. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, cifrão chaves para colocar JavaScript. A gente coloca ponto photographer. É assim que se escreve? Eu não sei se é assim que se escreve. De qualquer forma, eu vou copiar aqui. Vou vir aqui e vou colar. Tá? E aqui no Alt, né, já que ele tem esse Alt, a gente pode colocar aqui o Alt. A gente vem aqui, texto alternativo. Isso é bom para acessibilidade. A gente coloca aqui o image.alt, por exemplo. Tranquilo. Agora a gente montou nossa HTML. Agora a gente tem que colocar esse HTML na página, né? Como que a gente faz isso? A gente não pegou esse nosso container, que é onde vai armazenar todos os HTMLs aqui em cima. A gente não pegou ele. Então a gente vai vir aqui agora copiar ele. E para cada item que a gente criar, para cada item que tiver encontrado, a gente vai dar um inner HTML e vai concatenar com um novo image container. A gente pode botar aqui image container HTML só para ficar um nome melhor. Ou seja, para cada HTML que você criar, vai adicionando aqui. Por isso que a gente está colocando mais. Ou seja, o mais pega o valor anterior e adiciona mais esse cara aqui. Esse maisinho aqui atrás está fazendo isso. Pega o que tem no inner HTML e acrescenta mais isso daqui. Então, a cada item que ele for achando, ele vai concatenando, tá? A gente pode salvar e testar isso. A gente pode minimizar aqui. A gente tem esses 3 cachorrinhos. A gente pode fechar aqui, pesquisar, por exemplo, o skate de novo. A gente salvou. Repare que a barra de rolagem aqui ela desceu. E olha aqui, ó. Nossa imagem já está aqui funcionando. Se a gente clica em download, por exemplo, ó, já está a imagem bonitinha aqui funcionando. A gente só pode apagar aqueles HTMLs fixos do cachorro. A gente pode vir aqui, esses 3 aqui a gente pode apagar, tá? Então a gente vem aqui, até aqui, apaga. Deixa eu ver se fechou certinho. Tem uma tag a mais aqui. Beleza, fechou aqui, salvou. Vamos ver se está funcionando ainda. Beleza, pesquisei aqui skate, vamos pesquisar skate, sei lá. Beleza, agora tá aparecendo. Agora falta a gente fazer o sistema de mostrar mais. Mas antes disso, a gente está testando com imagens. Vamos ver com o vídeo como está acontecendo? Tá, eu dei o Enter, o vídeo ele deu erro, né? Que ele não pode achar a propriedade undefined para for each para fotos, né? Fazendo um for each, se a gente vier aqui no código, a gente está fazendo um for each pro array de fotos. Só que quando a gente busca vídeo, o nome desse array a gente já viu, não é fotos, é vídeos, né? Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer é pegar o tipo de conteúdo, tá? Então a gente pode colocar um outro parâmetro aqui que seria content type, por exemplo, content type. A gente vai pegar um outro parâmetro e a gente pode fazer o seguinte: se o content type for igual images, então você faz isso daqui. Você faz isso daqui. Então a gente recorta aqui e cola aqui dentro. Aí agora a gente vai colocar um outro if aqui. A gente pode dar até vir aqui no final do if, a gente dá um return para matar o código aqui, para não continuar lendo o código, não tem necessidade. A gente pode criar um outro if, se o content type dele for igual vídeos, são esses os valores, tá? Images e vídeos, não, tá? Image no singular e vídeo no singular. Se o content type for vídeo, então agora sim a gente vai fazer o for each pro vídeo e a gente tem que mandar por parâmetro esse cara aqui, né? Ele tá esperando receber, a gente tem que mandar aqui por parâmetro. Então a gente pode fazer basicamente search option, a gente pode fazer isso aqui, search options.contentType, tá? Então a gente manda o content type aqui por parâmetro, que a gente tá pegando daqui de dentro, e manda pra cá. Então se for imagem ele faz isso, se não for ele vai fazer isso daqui. A gente dá um return aqui no final. E agora a gente pode fazer o nosso for each pro vídeo. Então basicamente a gente vai pegar esse for each aqui da imagem, vai copiar ele, vai jogar aqui e vai colar. A diferença aqui é que a gente vai mudar para vídeos. E algumas propriedades aqui também mudam. Porque, por exemplo, não tem fotógrafo, né? Não vai ter fotógrafo aqui. Então antes de fazer isso, a gente pode só comentar aqui para poder ver quais são os nomes corretos, para a gente poder mudar esses nomes, tá? Então vamos fazer a requisição aqui de um vídeo. Por exemplo, vamos pesquisar skate de novo. Beleza, pesquisei aqui skate. Então aqui ó, o nome não é fotos do array, é vídeos, tá? Ok. Então para poder pegar a imagem, a gente vai ter que dar o ponto image, que é aqui que fica a imagem, a miniatura, né, do videozinho. Então é o ponto image, tá? A imagem de download, ela vai ficar em ponto videofiles. A gente pode pegar, ele tem vários tipos de vídeo, tem SD, SD, HD, SD, HD. Aqui tem 4 tipos de vídeos. Vamos ver se aqui tem algum outro tipo de vídeo. Beleza. A gente pode pegar o primeiro tipo de vídeo, tá? Nesse caso a gente pode pegar o vídeo, sempre o primeiro, que é o 0. Por quê? Porque
a gente teria que separar o que é HD, o que não é HD, e a gente pode supor que o último sempre é HD. Tá, mas e se chegar algum vídeo e não tem 4 opções, ela só tem 2 opções, 3 opções? Então a gente sabe que uma opção sempre vai ter, então a gente sempre pega a primeira, mesmo que não seja a melhor qualidade. Então o link de download a gente vai ter que pegar dessa propriedade video files dentro desse array aqui, pegar o índice 0, tá? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, o nome do fotógrafo. O que a gente pode colocar? A gente pode colocar, tem uma propriedade user, dentro dessa propriedade user tem o name. Então a gente pode pegar essa propriedade aqui, username, tá? Então vamos fazer isso. Então aqui, né, já estamos fazendo for each aqui em vídeos. Aqui a imagem, ela não é, esse alt aqui a gente pode até tirar. Aqui a imagem, ela não é mais result.crc, agora é image.image. Aqui a gente pode até botar vídeo, né, para ficar mais condizente. Tá, a gente muda aqui para vídeo, vídeo e vídeo, tá? Vídeo.image, o nome aqui não é mais fotógrafo, né? Ele tem uma propriedade user, dentro dessa propriedade user a gente tem uma propriedade name. E o arquivo de download, né, agora ele é vídeo. E dentro de vídeo ele tem uma propriedade chamada videofiles, que é um array. E dentro desse array eu quero o primeiro índice dele sempre. E dentro dele tem uma propriedade chamada link, e eu quero o link que está lá dentro, tá? E se a gente testar isso, vamos ver como funciona. Então se eu pesquisar aqui, por exemplo, em vídeos, vamos pesquisar skate mesmo. Pesquisei skate, ó, agora sim ele achou os vídeos de skate, tá? Agora é vídeos e está funcionando direitinho. Vamos clicar, por exemplo, aqui. Ó, beleza, tá aqui o vídeo rodando legal para vocês. Maravilha. E já está funcionando. E se eu pesquisar aqui, por exemplo, agora em imagens, em vídeos mesmo, pesquisar dog, repara que o que aconteceu aqui? Ele pesquisou dog e junto ele misturou os skates com o dog. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é, depois que fizer uma nova busca, a gente zera esse HTML para não misturar, tá? Então a gente vai zerar todo esse HTML. É só toda vez que a gente fizer uma nova busca aqui no Get Input Values, antes de realizar a busca, a gente pode simplesmente pegar esse element container aqui, a gente vem aqui no inner HTML dele, aqui no inner HTML dele, depois a gente apaga esse console log, e a gente vai falar que o inner HTML dele é igual vazio. Então a gente zera e faz uma nova e monta um novo HTML. Vamos testar? A gente pode pesquisar aqui skate, pesquisei imagens de skate, agora se eu pesquiso dog, dou um enter, ele zera o HTML e monta ele de novo. Beleza, já está zerando, já está montando o HTML, agora só falta basicamente fazer o nosso sistema de mostrar mais, né, para ele ir mostrando mais buscas referente ao que a gente fez. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, vamos fazer essa parte de mostrar o botão, de mostrar mais, né? Se a gente vier aqui no HTML, a gente vai ver que tem apenas um container aqui para armazenar esse botão. O botão em si ele não está aqui dentro. Por quê? Porque toda vez que a gente inicia a página, né, a gente não começa com nenhuma busca inicial. Então se eu atualizo aqui a página, ela não começa com nenhuma busca inicial. E eu não quero exibir esse botão de primeiro, só quero que o botão exiba depois que eu faço uma busca. Então pesquisei dog, quero que depois que eu fizer dog, aí sim apareça o botão aqui, tá? Então o que a gente pode fazer para, depois que a gente buscar, colocar esse botão aqui dentro? A gente pode pegar esse container, a gente pode criar primeiro uma função, vamos criar uma função para isso. Vamos sempre ir separando nosso código em função, né? Então, aqui a gente está montando HTML. Se der um problema na hora de montar o HTML, a gente sabe que a gente vai nessa função aqui para arrumar isso. Se na hora de pegar os valores dos inputs, eu quiser pegar um valor novo, eu quiser fazer tá com algum bug, quero fazer alguma correção, eu sei que eu vou fazer isso aqui dentro, sabe? Se eu quiser fazer alguma configuração na carry, eu sei que eu vou fazer aqui. Então, esse que é por isso que a gente sempre separa as funções, né? O princípio da responsabilidade única. Tá? Isso é do Solid, né? O princípio da responsabilidade única. Então, cada função ela tem que fazer apenas aquilo que ela foi criada para fazer. Se ela foi nomeada para pegar get input values, é isso que ela tem que fazer. Para montar o HTML, é isso que ela tem que fazer. E agora a gente vai criar uma para, por exemplo, mostrar o botão show more button. É isso. Então, primeiro que a gente tem que pegar a referência desse container aqui para a gente poder colocar o nosso botão aqui dentro, tá? Então a gente pode fazer igual que a gente fez aqui com result container element, a gente não fez aqui para poder colocar nosso HTML aqui dentro, a gente vai ter que fazer a mesma forma aqui para poder colocar o nosso botão aqui dentro, tá? Então a gente pode vir aqui criar um const, a gente vai botar aqui, eu colei aqui o coisa, né? A gente pode botar aqui, por exemplo, container show more button, container aqui está escrito errado, é container element, porque a gente está pegando o elemento, tá? Container show more button element, então a gente dá um doc com document.carrySelector
query selector, e a gente aqui vai colocar ponto show more button container. Por que ponto? Porque aqui não é o ID, aqui a gente está pegando pela classe, tá? Então, query selector a gente busca igual a gente faz a seleção no CSS. Tá? Se a gente está buscando por classe, põe ponto, se está buscando por ID, a gente coloca a tralhazinha, o hashtagzinho, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma forma diferente de construir o nosso HTML. Como o HTML desse botão não vai ser grande, a gente não precisa fazer assim, né, uma string depois da unidade HTML. Vamos usar JavaScript para poder criar esse elemento. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer basicamente o seguinte. A gente pode vir aqui, ó, const show more button element, né? Então, esse daqui de cima é o container, esse daqui de cima é o botão em si. A gente pode usar o... Para criar elementos HTML, a gente pode botar o document.createElement. Qual elemento que eu quero criar? Eu quero criar um span? Eu quero criar uma div? Eu quero criar uma section? Não, eu quero criar um button. Então aqui você passa por parâmetro qual elemento que você quer criar. Depois de criar esse elemento, eu quero colocar nele algum atributo, né? Que atributo é esse? Eu quero passar para ele por parâmetro, por atributo, né? Eu quero colocar nele um atributo, o ID, né? Então eu venho aqui, set attribute. E por primeiro parâmetro eu passo qual é o atributo que eu quero passar o ID, e aqui por segundo parâmetro, vírgula, eu passo o valor que esse ID vai ter, que no caso é esse ID que está aqui no nosso CSS, tá? Então se a gente vem aqui, é esse aqui, ó, show more button. Então a gente copia esse cara aqui, sem a tralhazinha, né, sem o hashtagzinho. Então eu crio o elemento botão, depois eu seto o atributo ID com o valor show more button, ok? E agora a gente pode colocar aqui um text content, né? Qual é o conteúdo de texto dele, né? Que vai ser o nosso, então text content que vai ser o nosso show more, né? Que é o conteúdo de texto que vai estar dentro dele, tá? Então a gente basicamente fez isso daqui, criou a nossa tag botão, dentro da nossa tag button a gente colocou esse ID aqui, tá? Então aqui a gente foi lá e colocou esse ID, e no text content a gente colocou aqui dentro show more. Foi isso que a gente fez, só que com JavaScript. A gente fez isso só que com JavaScript. E aqui dentro desse container a gente vai colocar um append child. A gente vai colocar um filho aqui dentro. Que filho é esse? É o nosso botão. Tá? Então agora dentro desse cara aqui a gente vai colocar aquele botão que a gente acabou de criar. Beleza? Então a gente salva e testa. Então a gente pode pesquisar, dar um F5 aqui. Deu um F5, tá vazio. A gente pode até fechar aqui. A gente pode pesquisar, por exemplo, dog. Pesquisamos dog. Agora... não apareceu o nosso botão, vamos ver o porquê. Beleza, tá, document, eu acho que eu sei. Essa função ela não é chamada em nenhum momento, a gente não chamou a função em nenhum momento, então nunca ele vai criar esse cara. Se a função nunca foi chamada, essa função nunca vai ser executada. Então faltou chamar a função, e quando que a gente chama essa função? Quando a gente vai montar o HTML, a gente pode basicamente fazer isso, né? A gente monta o HTML e chama essa função aqui para mostrar o botão, né? Então vamos testar agora, a gente vem aqui, pesquisa dog, chama o dog, agora sim nosso botão show more está aqui, só que a gente clica aqui, nada nele é exibido, né? Porque a gente ainda não criou a funcionalidade de clique, tá? Então vamos lá criar a funcionalidade de clique. Então a gente vem aqui no final, no show more button, a gente pode colocar aqui, depois que você coloca ele, a gente pode vir aqui e dar um add event listener, a gente passa aqui qual evento que a gente quer escutar, aqui no caso é o de clique, aqui a gente pode passar uma função, que é o que a gente vai executar. E aqui, primeira coisa, toda vez que a gente clicar em Show More, a gente tem que ir para sempre uma próxima página. Então a gente vai ter que aumentar essa nossa variável current page, né? Então a gente pode vir aqui e colocar que sempre que eu clicar no botão Show More, eu vou aumentar o current page para mais igual a 1, ou seja, pega o valor que você tem e soma com mais 1. Então se o valor aqui é 1, ele vai pegar 1 mais 1, 2. Se o valor agora é 2, ele vai pegar 2 mais 1, 3 e assim por diante. E agora a gente tem que botar para ele fazer uma nova busca. Tá? Agora a gente tem que botar para ele fazer uma nova busca. Só que... tá. Como que a gente poderia fazer para ele fazer uma nova busca? A gente teria que passar a API.searchQuery, né? Só que a gente não tem acesso, ele espera receber esse Search Options. Só que esse Search Options, a gente não tem acesso a ele, né? Ou seja, se eu tentar fazer isso aqui, ó, API.searchQuery, a gente não tem acesso a Search Options, que é onde fica armazenado os valores aqui dentro. O que a gente pode fazer é basicamente o seguinte.
Ao invés da gente fazer essa busca aqui dentro, a gente montar o HTML aqui dentro e fazer até a busca aqui dentro, a gente pode fazer uma outra função. A gente pode separar essa função. A gente pode fazer, sei lá, do the search. A gente vai criar uma função para fazer a busca. Essa função que vai fazer a busca, ela vai receber por parâmetro as search options. Tá? Então aqui, depois que a gente dá o enter, a gente vai chamar essa função search options e a gente vai mandar por parâmetro vamos chamar a função do the search, perdão, e vamos passar por parâmetro o search options, tá? E toda essa funcionalidade aqui a gente pode recortar para cá e jogar para cá, exceto a de limpar o HTML. Por quê? Porque eu só quero que limpe o HTML quando eu faço uma nova busca, tá? Essa função aqui ele está reclamando do await, porque essa função não é síncrona, agora essa função é de fato assíncrona, tá? Então, até então não mudou nada. A diferença é que a gente extraiu o código que estava aqui dentro para uma nova função de fazer a busca. A gente passa aqui o valor para o parâmetro, ele recebe esse valor e tudo continua funcionando normalmente, tá? A gente pode chamar essa função aqui do the search agora aqui embaixo. Eu só faço o seguinte, eu deixo essa função aqui como assíncrona e eu faço o seguinte, await do the search. Na verdade, essa função aqui ela nem precisa ser assíncrona, né? Porque essa função aqui ela não é assíncrona, então eu não preciso fazer isso. Deixa eu ver aqui, do the search. Acabei de criar a função, ela não é assíncrona, tá? Então não precisa botar o async ali não. Beleza, então essa função ela é responsável por fazer a busca e montar o HTML. Então aqui, olha como a gente conseguiu extrair o código e reaproveitar a função, tá? Então a gente chama a função do the search e essa função simplesmente vai fazer a busca pra gente. A gente só tem que chamar ela aqui e passar o search option por parâmetro. Como se a gente não tem acesso a esse search options, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa variável, criar ela aqui fora, a gente pode criar ela aqui em cima. A gente cria ela aqui fora, a gente pega esses valores aqui, a gente vai deixar esses valores aqui como vazio. Eles vão iniciar como vazio, tá? E aqui no search options, o que a gente vai fazer? Se eu crio com os search options, eu estou criando um novo objeto aqui, tá? Esse objeto aqui não é o mesmo que esse, tá? Porque eu estou criando um novo dentro do contexto dessa função. Para eu poder acessar esse objeto, eu tenho que tirar esse const, porque aí sim eu estou acessando esse objeto de fora. Tá vendo que até o meu Visual Studio Code faz a referência dele. Se eu deixo o const, ele não faz a referência porque é um novo objeto que está sendo criado. Só que eu quero editar esse objeto que está aqui fora. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que essa minha função showMoreButton tenha acesso a esse objeto search options. Então a gente pode até botar aqui, ó, search options, já passando por parâmetro. E agora, ao invés da gente fazer assim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim. A gente pode botar search option.contentType é igual esse cara aqui. Search option.text é igual esse cara aqui, né? Tem que pagar a vírgula. E search option.route é igual a essa condição aqui. E beleza. Agora a gente criou uma variável global aqui que todas as funções do código têm acesso. A gente só edita elas aqui, tá? E agora eu consigo mandar o meu botão fazer a busca passando a search options, que é uma variável global. Ele vai chamar esse cara, ele vai fazer a busca, montar o HTML e assim por diante, tá? Vamos testar? Agora se eu pesquiso aqui, por exemplo, dog, pesquisei dog, cliquei em show more. Opa, ele buscou, ele foi pro próximo, fez certinho, só que ele duplicou o botão, né? Ele está duplicando o botão. Se a gente clica em show more, ele criou mais 4 botões. Por quê? A cada vez que a gente manda ele montar o HTML, a gente chama essa função, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada, por exemplo, contains show more button into HTML. Vamos criar uma variável e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um document.querySelector. A gente vai selecionar, vai buscar esse cara aqui. Se a gente acha alguém com esse ID, o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte, olha, vê se a gente criou uma variável contain show more button into HTML, vai fazer basicamente o seguinte, a gente vai ver lá, olha, vê se você acha esse cara aqui lá no HTML. Se você não achar, o que vai ser retornado? Null vai ser retornado, ou seja, se você não achar, essa variável ela vai ter o valor de nulo. Se ele achar esse cara aqui, quer dizer que essa função já rodou e esse botão de show more já foi criado. Então eu não quero criar ele novamente. Então eu basicamente faço o seguinte, se o botão
não for criado, ou seja, estou negando aqui se essa condição for falsa, ou seja, se o botão não for criado, aí sim você cria ele. Tá? Então, se o botão não for criado, você cria ele. Caso ele faça a busca no HTML e ele ache esse show more button, quer dizer que esse cara já foi criado, então ele não vai entrar no if e não vai criar um novo. Vamos testar? Vamos pesquisar aqui dog. Pesquisei dog, cliquei em show more. Ó, não criou um novo. Por quê? Ele foi lá no código e verificou. Tá, primeira vez que você rodou, eu não encontrei, então eu criei um show more button. A segunda vez que rodou, ele falou, tá, agora eu já encontrei, então ele não vai cair no if, consequentemente ele não vai criar esse botão e já era, agora tá funcionando. Se eu pesquiso aqui, por exemplo, em vídeos, sei lá, Sky, vamos pesquisar Cell aqui, pesquisei Cell, ó, ele tá buscando aqui na parte de vídeo, show more, ele vai sempre trazendo mais. E é isso, a nossa aplicação de hoje está pronta, espero que vocês tenham gostado, né? Isso daqui não é uma aplicação sensacional para você colocar em portfólio e tudo mais, isso daqui é só para você ter uma noção de paginação, um pouco de paginação, um pouco de requisições, como você separar o seu código em funções. Então nem pense em colocar, por exemplo, esse código no seu portfólio, não sei que você queira, né? Mas assim, eu não acho que seja algo para portfólio, é algo mais para conhecimento, tá? Uma coisa que você pode acrescentar que ficaria legal é um sistema de loading, né? Enquanto estiver fazendo a busca, né? Pesquisei aqui, ó, tá vendo? Coloca um loading ali para aparecer e depois que a imagem é encontrada, ele exibe a imagem, tira o loading, né? O carregamento, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer aqui para melhorar e aprender mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!